Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um resumo aqui no canal Escola da Esperança. Muito obrigado por sua companhia e vamos juntos estudar a lição de quarta-feira, dia 2 de abril, que tem como título Estudando a Palavra. Lembrando que você pode acompanhar os vídeos anteriores, A parte introdutória de sábado, domingo, segunda, também de terça-feira. Todos os vídeos nessa semana estão aqui na nossa playlist, aqui no canal Escola da Esperança. E você pode também compartilhar com seus irmãos, as suas irmãs, nas suas unidades de escola sabatina, de sua igreja local. E também enviar esses vídeos, de estudos aqui desse resumo para outras pessoas também, grupos, para que você também possa ter esta oportunidade de compartilhar esperança através da lição da escola sabatina. Muito bem, vamos estudar a lição de hoje, terça-feira. Eu quero ler essa parte, esse primeiro parágrafo da parte de quarta. Eu achei bem interessante. Lembrando que aqui é um resumo e você pode se aprofundar através do seu guia de estudos, mas para a gente poder contextualizar, vamos ler um pouquinho aqui sobre a parte, o primeiro parágrafo aqui da parte de quarta-feira, dia 2 de abril, tá certo? Que bom, mais uma vez, estarmos estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Aqui diz assim: os adventistas devem muito a Gleb Miller pela compreensão que tem das profecias. Embora o entendimento de Miller sobre algumas passagens, como Daniel 8,14, não fosse perfeita, o método de estudo da Bíblia que ele usou, ou seja, Gleb Miller, foi muito relevante, pois abriu o caminho para o nascimento do movimento remanescente dos últimos dias. Tá certo? Gleb Miller, ele teve um papel importante, ali no final do século XVIII, ali 1840 até aquele período ali de 1844. Ele teve um papel bem importante estudando as profecias e foi fundamental diante daquele cenário. E a lição faz uma pergunta, o que esses textos nos ensinam sobre como devemos abordar a profecia bíblica? E que textos são estes? Mateus capítulo 5, verso 18, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17, e também o Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 27. Então, o que esses textos, nos ensinam sobre como devemos abordar as profecias? Por isso que nós vamos analisar esses versos, lembrando que é um resumo, mas a gente vai tentar aprofundar o máximo possível para que a gente possa tirar o maior número de lições, tá bem? Mateus 5, versículo 18, na minha versão diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse verso aqui ele é bem interessante, Se a gente for aprofundar ele, a gente vai tirar muitas coisas interessantes. Por exemplo, quando Jesus Cristo usa a expressão porque em verdade vos digo, ele está enfatizando, a importância
da centralização da verdade. Ele continua o verso falando: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Aqui ele usou a expressão i e tio, até que tudo se cumpra, dando ali um sentido tanto do início como do fim, né? Já que essa expressão era muito comum nos dias de Jesus. E aí também tem 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Eis que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lucas capítulo 24, verso 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito costumava em todas as escrituras. Quando a gente analisa aqui o contexto histórico, de verso por verso, né? Pena que o tempo não nos permite a gente aprofundar ainda mais, mas, por exemplo, Mateus 5, verso 18. Esse versículo, aliás, esse capítulo, versículo, ele está dentro do Sermão do Monte. E ali no Sermão do Monte, Jesus ele reafirma a validade da lei e dos profetas. Na lição anterior, que nós iniciamos aí o ano estudando, falou muito essa questão da lei e dos profetas, né? A lei, ela é os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Conhecido como Pentateuco. E aqui quando usa a expressão dos profetas, no plural, são os demais livros, né? Que compõem ali todos aqueles profetas, né? Tanto maiores como menores. E aí, os escribas e fariseus, né? Eles interpretavam a lei de forma bem rígida. Mas Jesus Cristo, ele ensina que a obediência, ela deve ser acompanhada também de um coração transformado, bem contrário daquilo que eram os escribas e fariseus, né? Eles até tinham essa questão de obedecer, mas eles não tinham um coração transformado, né? É interessante que antes da gente obedecer, nós temos que transformar o nosso coração através da palavra. Consequentemente, nós vamos obedecer. E eles queriam muitas vezes que as pessoas obedecessem sem ter o coração transformado. E quando a gente faz isso, a gente acaba não obedecendo por amor, e sim por qualquer outra coisa, por legalismo, enfim, era exatamente aquilo que eles estavam fazendo. Jesus Cristo ele não estava dizendo que não era para obedecer a lei, por exemplo, a lei moral, né? Dos 10 mandamentos, como também toda a palavra de Deus. Mas era bem contrário àquilo que os fariseus ensinavam, né, e orientavam. Quando a gente analisa ali 2 Timóteo capítulo 3, que a gente já leu, ali já o apóstolo Paulo escreveu, né, esta carta a Timóteo durante a segunda prisão dele, em Roma. E isso é esse cenário é bem antes da sua morte. E essa orientação que ele deu a Timóteo, querido professor, querida professora de escola sabatina, era o seguinte, né? Para que ele pudesse permanecer firme aonde? Na palavra de Deus. E essa orientação também é para os nossos dias, né? Daqui a pouco eu vou trazer algumas lições importantes, mas aqui para uma prévia, né? A gente pode analisar que permanecer firme na palavra de Deus é fundamental nos nossos dias. Por que isso é importante? Permanecer firme na palavra de Deus, porque isso é a base da vida cristã e também para a pregação do Evangelho. Você permanecer firme e tendo como base a palavra de Deus vai ser muito, mas muito importante para que você possa continuar firme nessa caminhada. E quando se fala de pregação da palavra de Deus, né?
jamais podemos pregar a palavra de Deus sem ter ali ela como a base fundamental para a pregação do Evangelho. E quando a gente lê Lucas 24, versículo 27, podemos analisar que este verso ele pode, digamos assim, descrever, né, o encontro de Jesus Cristo ressuscitado ali com os dois discípulos, né, a caminho ali de Emaús. E esses discípulos, eles estavam apresentando uma característica que muitas vezes nós apresentamos nos nossos dias, que é o desânimo. Eles estavam desanimados e eles estavam ali sem compreender os eventos da crucificação de Cristo, tudo aquilo que aconteceu, enfim. E Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, explica como as Escrituras, né, já haviam profetizado tudo o que aconteceu. Então Jesus Cristo, eles não tinham uma visão clara das profecias, e Jesus Cristo já havia falado várias vezes em seus sermões, em suas pregações, sobre essa preparação, sobre os eventos que ia acontecer, que o Cordeiro seria morto, crucificado, e seria ali apresentando, por exemplo, ficaria ali mudo, né, calado, e que os discípulos, inclusive esses discípulos aqui, eles deveriam entender, e eles não haviam entendido de maneira plena. E aí entra a pergunta, né, que foi colocado no guia de estudos desta quarta-feira, dia 2 de abril, que foi a seguinte pergunta, né: como que estes textos que nós abordamos aqui, por isso que eu abordei antes, né, para a gente poder ter uma compreensão melhor, como que estes textos, tanto de Mateus 5,18, quanto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17, como de Lucas capítulo 24, verso 27, como que esses versos, eles nos ensinam como que a gente consegue abordar as profecias com fé, através de um estudo diligente e também com obediência. Quando a gente leu Mateus 5,18, qual é a lição que a gente tira para os nossos dias? Você que gosta de anotar, sublinhar, tanto no seu caderno físico, né, ou no seu bloco de notas digital, você pode anotar o seguinte, lembrando que aqui é um resumo, você pode responder e tendo base bíblica, né? Daqui a pouco você pode tirar outras lições, e esse é o objetivo, né? Mateus 5,18, por exemplo, primeira lição, que nós devemos confiar na questão da, digamos assim, imutabilidade da palavra de Deus. Como Jesus Cristo disse, né, nenhuma profecia falhará, e tudo que Deus disse se cumprirá no tempo certo. E o que isso nos incentiva, querido professor, querida professora? Nos incentiva a gente ter fé e viver em conformidade com a vontade divina. É muito importante a gente ter essa percepção. Então, repetindo, devemos confiar na palavra de Deus, devemos entender que nenhuma profecia vai falhar e que tudo que Deus disse vai se cumprir. Tá certo? Uma citação importante de Ellen White, inspirada por Deus, no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 48, conectando com Mateus 5, verso 18. Tá certo? Ela diz assim: a lei de Deus, sendo a expressão de sua natureza, permanecerá para sempre. Nenhuma letra ou traço dela será alterado. Tá certo? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5 a 17. Qual é a lição que a gente tira? Que a Bíblia, primeira lição, ela deve ser o que? A nossa base da nossa fé. O apóstolo Paulo orientou para que Timóteo permanecesse na palavra de Deus. Então, a Bíblia deve ser o que? A nossa base da nossa fé. Segunda lição, que nós devemos estudar não apenas como um conhecimento intelectual, mas nós devemos estudar a palavra de Deus para a transformação espiritual e também do nosso caráter.
Então não basta apenas a gente estudar de forma intelectual, né? Repito, é importante nós estudarmos com o objetivo de transformar a nossa vida espiritual e também o nosso caráter. Um outro detalhe importante, a profecia, ela nos prepara para os eventos finais, por isso que é fundamental, como que a gente já tem falado nos vídeos anteriores, estudar as profecias também como um meio de preparo, crescimento espiritual, e também eu posso ainda acrescentar um terceiro ponto, que é de compartilhar essa mensagem da importância do estudo da palavra de Deus e também da importância de estudar as profecias bíblicas. Então é fundamental. Lucas capítulo 24, verso 27. Qual é a lição que a gente pode tirar? Isso nos ensina, né? Para mim, para você, querido professor, querida professora, que Cristo, ele é o centro da profecia. Um outro detalhe, nós devemos interpretar as Escrituras tendo sempre Jesus Cristo como a chave para a compreensão das profecias. Não tem como nós estudarmos as profecias sem associar a pessoa e a divindade de Jesus Cristo. Tá certo? Uma outra lição, né, que a gente pode tirar é o seguinte, né? Que toda a palavra de Deus, aliás, toda a Bíblia, ela aponta para quem? Ela aponta para Cristo. Quando a gente estuda as profecias, a gente precisa ver as profecias à luz do Evangelho. E é claro, né, entendendo de que Deus, ele nos revela o futuro para fortalecer a nossa fé e também a nossa esperança. Esse algumas lições que a gente pode tirar de Lucas 24, verso 27. Fica o convite para que você possa se aprofundar na palavra de Deus, nas profecias. É fundamental isso acontecer, tá bom? Vou pegar aqui para terminar essa parte de quarta-feira o livro Desejado de Todas as Nações, na página 799. Ela também inspirada por Deus, né? Analisando Lucas capítulo 24, verso 27. Ela diz assim, inspirada por Deus: Cristo mostrou aos discípulos que cada página do Antigo Testamento estava cheia de profunda verdade sobre Ele mesmo. Toda a Bíblia deve ser estudada à luz do sacrifício de quem? Do sacrifício de Cristo. Deus seja louvado por isso, né? E Deus seja louvado porque nós estudamos aqui a lição de quarta-feira, que teve como título Estudando a Palavra. E fica o convite para que você possa estudar as profecias, como eu havia falado anteriormente, estudar a Palavra de Deus e ter esse entendimento que o estudo da Bíblia, o estudo das profecias, leva somente para Jesus Cristo, porque somente Ele pode transformar as nossas atitudes, ações, mas acima de tudo também, através do Espírito Santo, vai transformar o nosso coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua classe, a sua unidade, e que esse resumo possa ter ajudado você, e que você possa também compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Fica mais uma vez o convite para que você possa estudar amanhã a lição de quinta-feira aqui no canal Escola da Esperança. Um grande abraço e até o próximo vídeo.